Olá! Então, dando continuidade à nossa aula de métodos alternativos ao uso de animais em ensino e pesquisa científica, nessa segunda parte da aula eu vou falar um pouco para vocês da legislação, e de aspectos, que envolvem a legislação dos métodos alternativos. Vou focar falando principalmente aqui do nosso país, aqui do Brasil, o que a gente tem de avanços nesse sentido. Então, diferentemente da Europa, por exemplo, que as leis de regulamentação de experimentação animal já começaram desde a década de 1960, aqui no Brasil, de modo mais concreto, foi somente em 2008, com a publicação da Lei Arouca, que ocorreu uma regulamentação do uso científico de animais, visando promover o seu bem-estar. Nessa Lei Arouca, no artigo 4º, foi então delimitada a criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é a autoridade responsável aqui no Brasil por regular o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica. Dentre as atribuições do CONSEA, ele também tem a atribuição de monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam o uso de animais em ensino e pesquisa. Então, por isso que ele é um órgão importante não só por regulamentar o uso de animais, mas também por controlar, gestionar essa parte da introdução de métodos alternativos aqui no Brasil. Dentre os avanços, então, da criação de métodos e implementação de métodos alternativos aqui no Brasil, podemos destacar a criação da RENAMA em 2012. A RENAMA é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, que ela permite, então, a existência de uma infraestrutura laboratorial e de recursos humanos especializados para atuar na implantação de métodos alternativos, no desenvolvimento de novos métodos e na validação também de procedimentos. A RENAMA ela é formada por 3 laboratórios centrais e no momento tem 55 laboratórios associados, credenciados na RENAMA. Dentre os laboratórios centrais, podemos citar o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde, o INMetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e o LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biociências. Então, esses são os principais laboratórios da RENAMA e depois tem vários laboratórios associados distribuídos no nosso país. Em 2012, com implementação mais efetiva em 2013, ocorreu a criação do BRACVAM, que é o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos. Então, o BRACVAM ele atua auxiliando e atuando diretamente também no processo de validação de métodos alternativos, também na educação, dando suporte na disseminação de métodos alternativos aqui no nosso país. Quando a gente pensa em centros de validação de métodos alternativos, a referência que a gente tem é o ECVAM, que é o Centro de Validação da União Europeia, que ele foi criado em 1991. E atualmente, desde a diretiva de 2010, a 63 de 2010 da União Europeia, o ECVAM também ele foi estabelecido como um laboratório de referência no âmbito da União Europeia para a coordenação e implementação de métodos alternativos. Então, o BRACVAM, assim como outros centros de validação ao redor do mundo, eles se inspiram no ECVAM e trabalham em conjunto também com esse centro tão importante de reconhecimento mundial. Quando a gente fala em legislações brasileiras especificamente direcionadas à aplicação de métodos alternativos, eu posso destacar para vocês que essas legislações elas foram publicadas, inicialmente a primeira foi publicada em 2014, pelo CONSEA, seguido depois pela publicação da segunda legislação nesse contexto em 2016. Essas duas resoluções normativas, elas juntas reconhecem a aplicação de 24 métodos alternativos aqui no Brasil. Então, essas resoluções são a RN 18, de 2014, e a RN 31, de 2016. Logo, em 2019, ocorreu a publicação de mais uma resolução, a RN 45, e em 2022 a publicação de mais uma resolução, a RN 56. Juntas, essas duas resoluções normativas do CONSEA, então, reconhecem a aplicação de mais 17 métodos alternativos aqui no Brasil. Então, esses métodos alternativos reconhecidos pelo CONSEA e publicados nessas resoluções, eles devem ser obrigatoriamente implementados aqui no país em até 5 anos após a data da sua publicação.
né, tornando então obrigatória a aplicação de métodos alternativos para os desfechos toxicológicos descritos na resolução, né? Então, sempre quando houver um método alternativo para aquele desfecho, o pesquisador não pode aplicar, né, um método animal para aquela prática, a não ser que muito bem justificado no órgão competente. Né? Então, como diz ali no último item, o uso de animais em métodos clássicos no país estará proibido quando houver um método alternativo reconhecido nas resoluções publicadas pelo CONSEA. Então, aqui apenas ilustrando, né, rapidamente quais os métodos que são reconhecidos nessas resoluções. Aqui na RN 18, por exemplo, a gente vê vários métodos para diferentes finalidades, como potencial de irritação e corrosão da pele, absorção cutânea, sensibilização cutânea, genotoxicidade, né? Então, são métodos reconhecidos pela OSD, que eu falei na aula anterior, né, que é a agência internacional que publica métodos que são validados internacionalmente, né? Então, o CONSEA reconhece esses métodos validados, dando então uma confiabilidade ao aplicar esses procedimentos. E vocês também podem ver aqui dentro da coluna dos 3 R's que esses métodos alternativos, alguns, né, são baseados no princípio da substituição, ou seja, utilizam uma abordagem experimental que não aplica, né, que não utiliza um modelo in vivo animal. No entanto, tem métodos alternativos aqui que são baseados no princípio da redução e refinamento, ou seja, eles ainda são métodos que utilizam animais, mas num menor número e com técnicas de refinamento. Depois a RN 31 trouxe mais alguns métodos, né, a maioria guias da OSD também, né, baseados no princípio da substituição ou redução, e também um método descrito, né, seria um método farmacopeico, que é o método de avaliação de endotoxina bacteriana, né, para avaliação de contaminação pirogênica. Logo, a RN 45 trouxe o reconhecimento de outro método alternativo para avaliação de contaminação pirogênica em produtos injetáveis, né, que é o teste de ativação de monócitos, que daí é baseado no princípio da substituição e não da redução e refinamento. E, por fim, a RN 56, né, que trouxe mais 16 métodos alternativos, com métodos para avaliações com diferentes finalidades, né, incluindo efeitos endócrinos, efeitos androgênicos, também efeitos em sistemas bióticos, né, para avaliação de ecotoxicidade, e todos os métodos, né, também reconhecidos pela OSD, né, guias oficiais internacionais, métodos validados, baseados, né, muitos no princípio da substituição e alguns também no princípio da redução e refinamento. Logo, quando a gente vai considerar a publicação, né, desses métodos alternativos pelo CONSEA, esse reconhecimento, a gente tem que pensar na nossa agência regulatória nacional, né, a Anvisa, né, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma vez que o CONSEA exige esses métodos, a Anvisa passou a também aceitar, porque de nada adiantaria o CONSEA exigir e a Anvisa não aceitar a aplicação desses métodos para um registro de um produto, de um medicamento, né, de um produto cosmético, por exemplo, né? Então, em 2015, indo de encontro à primeira publicação do CONSEA, que ocorreu em 2014, a Anvisa publicou essa RDC 35 de 2015, onde ela dispõe sobre a aceitação dos métodos alternativos à experimentação animal, que são reconhecidos pelo CONSEA. Logo, né, a oficialização, né, desse reconhecimento dos métodos alternativos no Brasil, ela aconteceu primeiramente pela publicação, né, pelo CONSEA da RN 17, também em 2014, que foi quando aconteceu a publicação da primeira resolução, né, listando métodos alternativos reconhecidos aqui no Brasil. No entanto, essa resolução ela foi revogada e em 2022 ocorreu a publicação de uma atualização dela, né, a RN 54, né? Então, essa resolução ela dispõe, né, sobre o reconhecimento dos métodos alternativos ao uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica. Então, essa resolução do CONSEA ela torna obrigatório o uso dos métodos alternativos no Brasil, né, aqueles métodos reconhecidos pelas resoluções específicas do CONSEA que eu acabei de citar para vocês. E, além disso, um grande diferencial dessa RN 54
94, em relação à primeira versão dessa resolução de a 17, né, lá de 2014, é que ela autoriza a utilização de métodos alternativos validados nacional ou internacionalmente, mesmo que ainda sem o reconhecimento pelo CONSEA. Então, isso quer dizer que métodos alternativos que ainda não estão publicados nas resoluções do CONSEA, mas que sejam validados internacionalmente, que existe um protocolo, por exemplo, na OECD, faz que seja possível a aplicação desse método e tenha um reconhecimento oficial pela agência regulatória e o reconhecimento pelo CONSEA da aplicação desse método. Além disso, quando a gente vai pensar especificamente em alguns grupos de substâncias, né, no caso de substâncias químicas, um grande avanço, né, na aplicação de métodos alternativos para avaliação de substâncias químicas foi estabelecido pela Lei 15.022, publicada em novembro de 2024. Né, então, foi um grande avanço na parte do controle e de avaliação de substâncias químicas, né, a publicação dessa lei. E dentro dos métodos alternativos, essa lei traz um artigo onde ela diz que os testes em animais, eles devem ser o último recurso para determinar o perigo de uma substância química. E eles só podem ser usados se todos os métodos alternativos tiverem sido esgotados. Então, isso dá suporte ainda mais, né, à aplicação dos métodos alternativos e que os métodos in vivo sejam utilizados apenas como último recurso. Dentro da parte das substâncias cosméticas, né, dos produtos cosméticos acabados ou dos ingredientes cosméticos, em 2023 ocorreu a publicação da Resolução 58, que ela estabelece a proibição do uso de animais em pesquisas e testes de produtos cosméticos aqui no Brasil. Por exemplo, na Europa, desde 2013 já é totalmente proibido o uso de animais para testes de cosméticos. E indo de encontro, né, a essa tendência mundial, aqui no Brasil, então, foi publicada essa resolução. Já tinha estados brasileiros que desde 2014, 2015 já vinham proibindo o uso de animais em testes de cosméticos. E a lei nacional, então, foi publicada em 2023. Vocês podem ver que dentro desse contexto, né, regulatório, eu citei diferentes órgãos, né? Falei do BRACVAM, que é o Centro de Validação de Métodos Alternativos, falei da RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, falei do CONSEA, né, que é o órgão que regulamenta, né, o uso de animais e também regulamenta a implantação de métodos alternativos aqui no Brasil, e da Anvisa, né, que é a Agência Regulatória Nacional, que promove a aceitação e o reconhecimento, então, de produtos, né, e da validade das técnicas aplicadas para avaliação desses produtos. Então, o que a gente pode perceber, né, que esses órgãos, eles têm uma inter-relação, que eles trabalham em conjunto, né, nenhum órgão se sobrepõe ao outro, não existe uma hierarquia direta entre eles, né, eles trabalham em colaboração, cada um com a sua função dentro da promoção e aceitação dos métodos alternativos, tá? Mas destacando então a união desses órgãos, né, dentro dessa promoção dos métodos alternativos aqui no Brasil. Fazendo um parênteses do Brasil e citando um pouco do que está acontecendo lá fora, né, em outro país, eu trago esse dado do FDA dos Estados Unidos, né, que foi a publicação em 2022 do ato de modernização do FDA. Né? Através desse ato, o que aconteceu? Houve uma redução, né, dos requisitos para testes pré-clínicos em animais, levando então a um aumento pelo interesse, né, na utilização de organoides, sistemas microfisiológicos de órgão on a chip e testes in silico. Né? Então, basicamente, o que esse ato de modernização fez? Ele substituiu a palavra animal por testes não clínicos, né, na lei que rege as avaliações de medicamentos nessa agência regulatória, né, no FDA, lá nos Estados Unidos. Então, na prática, o que aconteceu? Essa mudança, ela removeu a exigência de que as empresas farmacêuticas, por exemplo, testem terapias obrigatoriamente em animais na fase pré-clínica, né? Então, abriu o caminho para a expansão do uso de métodos alternativos. Então, a palavra animal foi excluída, substituindo por testes não clínicos, podendo aí, na parte da utilização de animais numa fase pré-clínica, que a indústria farmacêutica empregue modelos de organoides, de órgãos on a chip, métodos in silico, cultivo celular, para substituir o uso de animais. Então, isso está estabelecido em lei, para que não reste dúvida, né, na interpretação.
Então, dentro desse contexto de legislação, aqui só para finalizar, que a gente nunca deve confundir termos. Não é dizer que quando a gente não usa animais, que as cobaias, né, de laboratório vamos ser nós humanos. Não é isso, porque a gente está vendo que a legislação nacional e também a legislação internacional, né, está avançando nesse sentido, promovendo, né, impulsionando os métodos alternativos, mas a legislação ela é baseada na utilização de métodos sólidos, estabelecidos, métodos validados, principalmente quando a gente pensa em caráter regulatório, né, fins regulatórios. Quando a gente pensa na pesquisa científica, né, na aplicação inicial, cada vez mais os métodos também são bem sólidos, métodos válidos, né, e métodos com caráter científico bem estabelecidos e que dão segurança ao pesquisador na hora da aplicação, né, desses procedimentos. Bom, então, nessa parte era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? E na última parte, então, desse módulo, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, né, dos métodos alternativos, tá? Até a próxima e obrigada pela atenção.